Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Caveira Encurvada, né? Eu tive uma experiência em 2019, eu não compartilhei com vocês. E hoje eu acho que já está na hora de eu compartilhar já, né? Na época eu ainda fiquei muito confuso e fiquei pensando a respeito. Hoje eu vou compartilhar. Esse Caveira Encurvada, eu encontrei com ele quando eu tive de coma, né? Foi em 2019. E ele é um espírito que ele realmente se manifestava como uma caveirona, né, encurvada. E isso bateu de frente, né, com as coisas que eu estava nem acostumado, né? No fundo, a gente fala muito do astral, mas a gente não está habituado às coisas reais do astral, né? A gente cria aqui num plano físico um mundo encantado lá, e não é. Eu encontrei esse espírito lá de início, eu achei que ele era do mal por conta da aparência dele, e depois eu vi que ele não foi do mal, né? Por que eu deduzi que ele não é do mal? Porque ele me ajudou. E tive momentos que eu tive de coma, que eu fui parar no umbral, eu conto até aqui nos meus canais. Então, para mim subir para o plano físico, eu tive que fazer alguns estágios em alguns planos. E eu tive no plano dele e ele me ajudou. Não quis nada em troca, ele me ajudou muito, né? Então ele ali foi realmente a caridade. Então por isso que eu acho que ele é um espírito bom, né? Bom, então eu vou relatar a experiência com esse Caveira Encurvada, essa experiência que eu não contei ainda no meu canal, tá bom? Tem algumas que eu contei. O canal Coisas de Espírito, vou compartilhar com vocês. Os voadores estavam num carro velho lá pra lá. É uma entidade que ela mesma fala pra mim. Eu vou deixar no link aqui os vídeos que tem com Caveira Encurvada, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem não conhece, meu nome é Ângelo. Eu nasci praticamente no espiritismo. Minha família, minha mãe, meu pai ainda chegou a frequentar um candomblé, que era um senhor que fazia bem para muita gente, ajudava bastante gente. Então esse senhor desencarnou e elas mudaram. Depois um dia eu conto essa história. Mudaram para o espiritismo. Isso foi em 87, 85, eu não lembro o ano direito. E eu, criança, né, eu tinha ido no candomblé com minha mãe. Eu fui pro espiritismo, no centro espírita, ali em Santana, em São Paulo, conhecido como Núcleo Áurea. Na época, eu conheci lá, e não sabia que eu estava conversando com um espírito, um preto velho, conhecido como Preto Velho de Figueira Grande. Depois eu conto essa história. Para mim, era uma pessoa viva, encarnada. Ele conversou comigo lá, na recepção, eu sentado lá, criancinha. Minha mãe foi lá dentro falar com o responsável, porque eu estava sendo obsediado na época, né? Minha mãe estava tendo um monte de experiência, minha mãe foi buscar ajuda no centro espírita. Então, por que eu estou dizendo sobre isso no vídeo do Caveira Encurvada? Porque eu fui criado na cultura espírita kardecista, né? E então, para mim, quando eu vi esse Caveira Encurvada, bateu de frente com o que me ensinaram. Bateu de frente. A primeira coisa que eu achei sobre ele, né, antes de começar a falar dessa coisa nova que eu vou trazer no vídeo aqui, a primeira coisa que eu achei que ele era um ser trevoso que desandava as pessoas. E depois eu percebi que não, porque a primeira coisa que ele me ajudou. Segunda coisa que eu percebi que ele era igual uma pessoa encarnada, só que ele não estava encarnado. Tinha defeito, eu tenho um monte de defeito, eu sei de um monte de coisa que eu fiz em outras reencarnações terríveis, karmas que eu cometi. Desde criança eu sempre tive acesso a essa informação. Eu já fui padre, um padre terrível, miserável. Então, é uma coisa pessoal, que eu não gosto de ficar falando, né, das reencarnações dos meus defeitos. Porém, eu sei que eu fui. Então, quando eu vejo esse Caveira Encurvada, eu começo depois que eu voltei para cá plano físico, eu começo a me comparar, falar assim, poxa, comparado esse cara comigo, pelo menos pelas coisas que eu fiquei sabendo, o cara é um santo, né? Não é porque eu tô encarnado que eu sou melhor que ele. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente para não ser ingrato. Porque eu fui ajudado por ele, e as coisas que eu vi lá que ele fez de bom, não que ele quis me mostrar, eu vi.
Tem que falar, a gente tem que falar, mesmo que eu seja espírita e ele seja de outra religião, ele acredita em outras coisas. Eu preciso de falar, porque a gente tem que ser justo. Então vamos lá, eu vou começar a contar agora essa nova experiência com ele, que está relacionado a resgate de um espírito, né? Então vamos lá. Eu estava lá há uns tempos com esse caveiro encurvado e ele estava me explicando, me ensinando como que ele traz um espírito de uma dimensão inferior para dele, inferior comparada a dele. Porque quando o espírito, você está num umbral e tem um espírito numa camada mais, eu vou colocar embaixo, mas não existe embaixo, assim, uma frequência mais baixa, se você não tomar cuidado, você, em vez de puxar o espírito, você é arrastado para lá e é preso. E geralmente os espíritos que não têm corpo físico e não têm encarnado, eles não conseguem voltar socorrendo para o corpo físico assustado, então eles ficam presos mesmo, né? E aí eles perdem lá a chance de estar em uma camada. Por isso que muitas vezes quando um espírito desencarna, que ele está no cemitério, os guardiões tentam avisar ele para ele não sair de lá, porque ele vai ser capturado, ele vai para uma frequência pior, tá? Então ele estava explicando para mim como que ele faz. Existem vários jeitos de fazer, mas como que ele fazia de uma forma segura para que não seja tracionado. Aí ele falou, vou te mostrar, existem vários aqui que a gente utiliza, eu vou te mostrar uma. Aí ele falou para mim assim, ó, eu preciso de trazer aquele cidadão lá. Ele me mostrou o cidadão na camada. O cidadão não via ele, o espírito estava abaixo da frequência dele, daquela dimensão, daquele plano que a gente estava. Então ele falou assim, ó, você quando era criança, Ângelo, você empinou pipa? Eu falei, empinei. Ele falou, eu sei disso. Aí ele falou pra mim assim, qual pipa que você mais empinou lá, né? Porque aqui em São Paulo existe algumas classificações. Existe, a gente chama de pipa, peixinho, né? Arraia, né? O peixinho, eu vou mostrar pra vocês como que ele é aí. O pipa, ele já é mais quadrado, olha só, vou mostrar também. Então, eu falei pra ele, ó, o que eu mais tinha dinheiro, que era mais barato, era o peixinho. Eu falei, então vamos... Aí eu lembrei do peixinho, projetou um peixinho na minha mão, a lata de óleo enrolado linha, né? E eu lembro até a marca da linha que eu projetei lá, que na época era conhecida. A melhor linha para quem empinava a pipa na minha época era a linha corrente, a gente passava vidro moído com cola de madeira, que é o cerol, para cortar o outro. Então tá, eu não tinha cerol na linha, mas ela tava lá, lata de óleo, meio enferrujado, enrolado lá, bastante linha. Aí eu comecei a soltar colocar no ar. Comecei a empinar ele, desbicar. Aí ele falou pra mim, ó, eu vou fazer eu vou projetar o meu. O meu é o seguinte, na época eu tive reencarnada, eu usava muito pescar com meu pai. Então é uma vara de pescar com a isca. Então ele projetou uma vara de pescar. Ele falou, vou mostrar como que faz, depois você vai fazer com pipa. E meu pipa no ar. Então ele jogou a linha com anzol lá onde estava o cara. E aí caiu perto do pé do cara. Aí o cara viu aquele negócio caindo no pé. Ele ouviu o barulho, olhou e viu. Aí, nisso, o caveiro encurvado falou pra mim, ó. Esse material que eu projetei, essa vara, esse negócio tá lá, é tudo dessa dimensão aqui. Não tem nada meu. Nenhuma assinatura energética minha. Então eu projetei, eu isolei a minha energia e condensei a daqui desse plano. Então a vara, a linha, o que caiu lá, tá com esse excesso de energia. Quando ele relar nesse negócio, vai transferir, porque eu já projetei para se transferir, como um vírus, para esse espírito. Então ele vai receber uma carga e ele vai lembrar de um momento bom, alguma coisa boa, então ele vai automaticamente subir a frequência. Aí eu falei, aí nisso, o cara que viu cair aquilo perto dele, pelo jeito ele não estava vendo a linha, né? Ele só via a isca, que não era um anzol, como que se fosse uma pedrinha, alguma coisa de diamante. Aí ele foi pegar, na hora que ele relou a ponta do dedo, esses cachorros, na hora que ele relou a ponta do dedo, o caveira puxou mais a linha. E ele falou pra mim, eu tô puxando ele pra um plano diferente do que ele tá. Então ele tá andando na direção naquela sintonia, tá sintonizando, então ele tá saindo daquela frequência pior, ruim. Aí, o cara andando atrás pra tentar pegar, ele puxava pra frente um pouco. E o cara bravo, tentando pegar, ele puxou mais uma vez. Aí o cara desistiu, ficou parado. Ele falou, já tirei ele da dimensão que ele tava.
Se ele tivesse espírito em volta dele, escravizando ele, ele já ia sumir da frente desses espíritos. Esses espíritos já não iam ver ele. Porém, ele não ia saber disso, porque ele não tem essa consciência. Mas eu já tirei ele de um plano. Aí ele falou pra mim, agora você vai desbicar sua pipa e descer até lá, o seu peixinho. Aí eu desbiquei ele e desci até onde estava esse cara. Quando eu desci a pipa, esse cara viu e falou, nossa, parece que peixe voando com cauda, né, que era rabiola. Aí ele tentou pegar e eu desbiqueando ele e tentei voltar o pipa, aí ficou só a rabiola. Ele relou na rabiola, no que ele relou na rabiola, ele segurou um pouquinho, o peixinho ficou assim e soltou. Nisso, ele foi atrás do peixe de novo. Falou, que coisa estranha esse peixe voando, nunca vi peixe fora d'água. Aí eu fui ver, não era um peixinho pipa igual eu mostrei pra vocês aqui, era uma carpa, desenho de uma carpa. Então, o que ele estava vendo era uma carpa. O que ele estava vendo era uma carpa. E aí o Caveira Encurvada falou pra mim, aí, ó, olha só o que aconteceu. Você tirou ele já de mais de 3 planos. Você passou ele para mais 3 planos. Só que ele não sabe disso. Né? Quando ele começar a falar, oxe, onde que eu tô? Isso vai assustar ele também, porque ele está numa frequência muito terrível, lá onde ele estava. Só que ele está se despertando para a realidade do corpo astral dele. Então, vai chegar um momento que você não pode mais, porque ele tem que absorver toda essa situação do corpo astral dele. Ele vai ficar assustado lá, ele vai ficar se questionando, vai sentir cheiro horrível, né? Então, quando chegar esse momento, tem que parar, você tem que esperar, porque é homeopático isso. Às vezes leva muito tempo para você trazer um espírito de lá para cá. Por isso que muitos espíritos vão de missionários, ele falou lá, esses espíritos de resgate, eles buscam o encarnado em casa, porque é mais rápido. Eles levam o encarnado lá, acoplam no campo áurico e já puxa, é rápido. E desse jeito é muito demorado. E outra, desse jeito ele poderia ser atacado por outros espíritos também. Então tinha que ser, o Caveira estava me explicando que tinha que ser bem projetado para o cara ficar seguro, porque ele ia entrar em loucura ali. Imagina uma pessoa que mentalmente, que o corpo astral dela tá na lama, que tá se decompondo na lama, todo cheio de buraco, cheiro de carniça, só que a mente dele cria um mundo fictício, bonito, cheiroso. Então quando você faz isso, você tira ele desse mundo e ele começa a ver o corpo astral dele. E isso para ele é aterrorizante. Então ele pode cair até mais do que ele já estava. Então tem que ser feito com cautela, é uma coisa que tem que ser feito por especialista. Era isso que ele estava me explicando. E então ali, esse cara que estava atrás ali da rabiola, ele começou a se perguntar, falou, o que eu estou fazendo? O que é? Onde eu estava? Aí ele falou, ó, tá vendo, já é um momento da gente parar por aqui. E agora a gente trabalha mais energeticamente ele. A gente vai mandar átomos, né? Eu chamava de cristais antes, vai ter vídeo meus aí que vai falar cristais. Na realidade, são energias envelopadas, né? É igual um vírus quando ele está cristalizado, ele não é cristalizado, ele está envelopado, ele está... São energias que você condensa ela e você vai compactando ela e eles envelopam para que você coloque dentro da pessoa como um vírus, só que ele não vai fazer efeito na hora, só na hora que o cara estiver pronto, maduro para receber aquela carga de energia. E a energia tem que ser controlada por um espírito especialista, um mentor, um guardião, né? Para que ele libere ali um pouco da carga, para que o cara não surte. É um negócio bem complicado. Aí ele falou, então, e aqui a gente já tinha que... Aí ele falou, Caveira Encurvada, então, aqui a gente já tinha que trabalhar energeticamente ele vai ter sonhos, pesadelos, ele vai ter alucinação, ele vai ficar oscilando entre ficar um pouco consciente e a loucura. E a gente tem que ir dosando para que ele volte, para que ele não mergulhe muito fundo, para que o corpo astral dele não vibre numa frequência pior e ele volte para lá, para aquele lugar terrível. Então, foi essa a experiência que eu tive com o Caveira Encurvada. Ele estava num processo de puxar uma entidade de um plano pior do que o dele para trazer para o plano dele. No plano dele, ele dá suporte para esses espíritos. É lógico, ele não é um mentor, um espírito muito evoluído que ele utiliza os caras. Então, ele utiliza... O cara já é ruim, né? Ele vai utilizar aquela ruindade não para fazer ruim, ele vai segurar aquilo para o cara não ficar praticando aquilo, não entrar em karma,
Mas a hora que o cara tiver lá no plano dele, tiver em surto, ele usa aquilo para se defender, né? Tem um vídeo meu que eu falo de um espírito, um dos espíritos que trabalham com caveira encurvada, que eles envolveram uma pessoa que desencarnou com um acidente de moto, que usava droga. E eles colocaram ele num campo de força e tava fazendo, porque ele ainda não estava pronto para ir para uma clínica do lado espiritual. Então, se não fizesse isso, ele ia ser tracionado para um plano mais inferior. Então, eles envolveram ele num campo de força e o cara era usuário de droga, então ele tinha crise. Tava inconsciente lá, aí ele tinha uma rua que tava para ter uma violência sexual, e tinha uma moça vindo de noite e tinha 2 caras num carro velho que estavam esperando uma vítima ali para poder violentar elas, né? Aí, só que esses caras usavam drogas, então eles pegaram esse espírito, tiraram o campo de força e encostaram na aura desses viciados, e esse espírito vampirizou o outro, sugando toda a força, e o cara começou a tossir, passar mal. Só que ele fez isso de uma forma de que não matasse os caras, e depois eles fizeram o campo de força de novo no espírito vampiro, e o espírito vampiro parou de ter abstinência, porque ele usou um pouco, de uma forma homeopática, né, um pouco da droga, ou seja, ele estava surtando, ele ia ser tracionado para uma esfera inferior. Então ele usou um pouco da energia do encarnado, que ia violentar as outras. Ele parou de ter essa crise, essa queda de energia, porque ele estava entrando em desespero, esse espírito. E os duas pessoas que iam violentar a moça, eles ficaram ruins, pegaram, entraram dentro do carro e foram embora. E foi falado para mim que eles iam ficar doentes uns dias, iam ter tosse, o sistema imunológico deles iam cair. Então, eles iam deixar de praticar esse ato criminoso com as mulheres durante esses 5 dias, né? E então, estava ajudando até eles mesmos, para eles não fazerem esse karma. Então, eles trabalham dessa forma, né? E o motivo de eu estar falando isso daqui, porque não é justo eu ter visto isso e ter pintado os caras como um demônio. Pô, os caras são demônio, não presta pra nada, só são vampiros, e o negócio não é desse jeito, né? São espíritos que são usados pelos mentores de centro espíritas e kardecistas da seguinte forma: eles trabalham nos bastidores, né? Quando vai um consulente no centro espírita que tem alguma pendência lá naquelas dimensões e eles precisam de fazer incursão nessas dimensões, eles utilizam esses espíritos que estão a fim de trabalhar. Os mentores de centro espírita chegam nesses espíritos, né? Lógico que tudo tem uma linha de comando, né? O plano superior, ele tem uma linha de comando, né? O mentor que trabalha no centro espírita, ele não trabalha pela cabeça dele, ele trabalha seguindo normas do plano superior. Então, com a autorização do plano superior, eles chegam até lá, aqueles que conseguem, que podem ser levados em incursão no umbral para trabalhar nos pontos de apoio, e a partir do ponto de apoio, esses caras trazem, ou eles fazem a proteção, porque precisam de passar na dimensão em que eles são chefes ali, e eles liberam, né? Falam, não, pode passar, aqui vocês têm carta branca para passar, eu garanto a proteção. Então tem esses acordos. É assim que os mentores do espiritismo trabalham com esses espíritos. Agora, eu tive a experiência de chegar aqui e começar a pintar eles como um demônio, como obsessor. Eu acho que não é... eu não tô sendo certo. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que fique bem claro, né? Para que se eu morrer amanhã, eu morra feliz, né? Meu trabalho eu fiz. Tá joia? Um abraço para vocês e tá aí a experiência.